esse grupo de estudos, ele faz parte da Uniguaçu, da pós-graduação. Então, os alunos da Uniguaçu, eles têm acesso a todos os grupos de estudos, né? Então, tem um grupo de estudos da biomecânica e cinesiologia, e os alunos dos outros cursos, quem faz hormonização, quem faz bodybuilding coach, quem faz nutrição, eles podem transitar e assistir todos os grupos, né? Então, ontem teve grupo da Ângela Borges. Essa semana vai ter grupo do Michael, nutricionista. Tem grupo do André Perin, que fala de poses. Então, os alunos eles podem transitar, saber de outras temáticas também, de outras pós-graduações, né? Da própria fisiologia do exercício, enfim. Então, pode ter bastante experiências de outras áreas aí para sempre estar agregando na sua formação. Então, a gente tem esse encontro uma vez por mês do grupo da biomecânica. A gente tem um grupo de WhatsApp, que geralmente eu faço uma interação, pergunto o tema que os indivíduos, que os participantes, né, gostariam de saber, eu tento buscar alguma coisa tanto de literatura e tanto de prática, né, para saber dessa intervenção específica, né? Então, numa das aulas anteriores, a gente falou sobre beach tênis, falamos sobre valgo dinâmico. Então, a gente está sempre discutindo os temas, tentando colocar, aliar esse contexto aí, como eu falei, da teoria e da prática, eu passar a minha experiência, a minha vivência, junto com outros aprendizados aí que eu tenho adquirido como coordenador, junto com os outros professores da pós da Uniguaçu. Então, a gente tenta passar para os alunos aí o que é falado, quais que são as vertentes, né, para a pessoa conseguir aí e oferecer um pouco mais de carga horária e um pouco mais de conteúdo para todos esses alunos, né? Então, hoje eu resolvi abrir, a gente está começando uma turma nova da pós-graduação, a gente vai começar dia 17 de dezembro, sábado agora, uma nova turma. Tá, então, você fala assim, mas eu não posso acompanhar nesse sábado. Não, pode fazer sua matrícula, aproveita a condição especial que o Christian vai falar para vocês aí, acho que de 15% de desconto. E aí depois vocês assistem gravadas, né? Tem todo um diferencial pedagógico das aulas da Uniguaçu. Quem está aqui é aluno sabe, né? Você pode ter aulas prévias, preparatórias das aulas, aulas ao vivo. Você pode ouvir a gravação da aula ao vivo e participação dos grupos de estudo. Então tem todo um diferencial mesmo, diferencial porque você não encontra em lugar nenhum com relação ao pedagógico e à experiência de ensino. Beleza? E eu me coloco sempre à disposição aí de vocês, caso que vocês tenham dúvidas, não só da biomecânica, de outros cursos também, tá? Eu sou coordenador da biomecânica, estou com a fisioterapia esportiva também, mas participo de todas, né? Tenho um cargo de gerência na própria Uniguaçu e também sou professor em praticamente quase todas as pós-graduações que tratam da educação física, de exercício físico, tá? Então me coloco à disposição para que durante todo o processo aí, para se poder orientá-los melhor aí, a gente faz com toda alegria e toda clareza. Feito o jogo, estamos com 68 pessoas, né? Então a gente já pode começar. Vamos falar do tema. Boa noite a todos. E a gente vai falar sobre. O tema era biomecânica e postura. E aí eu fiz uma enquetezinha ali de pergunta nos meus stories. O que vocês gostariam de saber, né? Então eu coloquei ali para falar no tema, para falar nessa aula, né, que biomecânica e postura pode abranger uma série de, de aspectos, de vertentes, né? Então, assim, e foi assim bem grande o pessoal, a participação do pessoal que pediu escoliose, né? E gozado, né? Sempre escoliose, escápula e glúteo, né? Então, assim, pelo menos o meu público, né? Então, assim, resolvi falar sobre escoliose, passar uma das partes da aula mesmo que eu ministro. Então, eu ministro a disciplina de identificação de desvios posturais, intervenção diagnóstica, e aí eu acho que o nome é mais ou menos assim, né? Dou essa disciplina há 5 anos, eu não aprendi o nome da disciplina ainda, mas enfim, de avaliação postural, né? Então, assim, eu peguei uma parte dessa aula que eu ministro para vocês terem a experiência real aí
dessa aula da pós-graduação, como é que é o tipo de abordagem e tudo mais, tá bom? Então, sem mais delongas, né, vamos começar aqui a nossa aula, para a gente tem muita coisa para abordar. Bom, o tema então vai ser sobre escoliose, tá? E a escoliose é interessante, né? Eu desafio vocês aí, que estão em casa, a colocar no Google, né, treinamento de força e escoliose, musculação e escoliose, e vocês vão encontrar essa imagem, né? Então, essa imagem clássica ali, tá? No Google, se você colocar, é uma das primeiras que aparecem e aparece com uma certa frequência, né? E aí, outro dia, me bateu a curiosidade, eu cliquei no link, né? Não só na imagem, né, que aparecia desse indivíduo, né? E eu descobri que o dono dessa imagem era esse sujeito chamado Lamar Gant, né? E que ele foi nos anos 80 o primeiro recorde mundial do levantamento terra. Ele foi a primeira pessoa que elevou 5 vezes o seu peso corporal no levantamento terra, tá? E aí ele tinha essa escoliose, tá? Ele tinha essa característica dessa escoliose bem proeminente, né? Tanto que teve destaque, aparece aí na, na internet, na menção, a postura dele como clássica e com relação à representatividade dos escolióticos, né? Que treinam força, que treinam musculação e que traz para a gente também que assim que já cai um mito, né? Que fala assim, o escoliótico eu tenho que tratar assim com excesso de zelo, não, entendeu? Foi um escoliótico que tinha uma escoliose bem pronunciada e que estabeleceu recordes mundiais e que teve destaque em um trabalho em uma modalidade esportiva e cuja características é sustentar e vencer aí grandes sobrecargas, né? É lógico que tem que ter, como eu falo, todos os indivíduos têm que ter uma boa preparação para aumentar a tolerância, a reserva do organismo para que possa realizar essas forças, seja em qual condição for, e para não ter malefícios, para poder suportar essa carga e essa carga ela possa gerar inúmeras condições benéficas que a sobrecarga pode gerar aí para o aparelho locomotor, tá? Então, assim, eu achei interessante. É, Coloco essa situação para as aulas do Bodybuilding Coach, né? Falando dessa questão da questão da escoliose, tiro alguns mitos, não gosto de colocar assim, porque seria muito incoerente, tá? Porque eu trouxe imagens minhas, de avaliações minhas ali, que eu tenho uma escoliose importante também, mas eu gosto de treinar muito pesado, assim, sabe? Eu gosto de fazer musculação com intensidade e quem já me acompanhou de perto sabe, né, do que eu treino, que eu gosto de treinar pesado e faço agachamento, faço terra, nem sempre procuro ter uma boa técnica, né, para consumir aquilo que eu falo, mas nem sempre realizo na melhor técnica possível e nunca tive intercorrência com relação a isso, assim, sabe? E há muitos anos já, e enfim. Então, assim, por isso que eu trago e falo assim, não, o olhar, o escopo é outro, e não de privação, muito pelo contrário. Quem tem escoliose, como qualquer outra pessoa, precisa de fazer treinamento. O que a gente quer, qual que é o nosso objetivo nos nossos estudos? Fazer que esse exercício seja de forma que respeite as características daquele indivíduo para cada vez mais ele ter uma harmonia, ter uma tolerância e isso possa repercutir aí na sua estética e também na sua funcionalidade de maneira positiva, tá? E aí, né, eu trago, quando eu trouxe a visão, o direcionamento da questão do para os indivíduos para a aula de bodybuilding, né, da Bodybuilding Coach, eu comento, eu tenho uma dificuldade de convencer o pessoal do bodybuilding com relação a uma questão postural. E agregando esse conhecimento à realidade e à questão do treinamento, né? Então, assim, eu tento pegar essa visão e encaixo e colocar, assim, por exemplo, quanto que uma escoliose ela, ela pode influenciar, por exemplo, o desenvolvimento de dorsais,
tá? Quando eu vou colocar ali o atleta no palco, que até em conversa com o Pinheirinho, né, com o André Pagé, o André Pinheirinho, é uma live que a gente fez, ele falou assim, cara, os árbitros não avaliam a questão postural, só se for uma coisa muito gritante ali, muito chamativa, uma escápula muito destoante, assim, aí o árbitro vai descontar, mas ele vai observar mais a questão da simetria muscular. E aí entra a questão postural, né? Uma postura desalinhada, como a gente pode ver nesses exemplos, vai alterar, vai causar essa, influenciar negativamente nesse processo da questão das simetrias, que é uma condição que é avaliada no contexto do bodybuilding. Tá? Então, assim, a gente tem a importância por conta disso, uma importância estética. Novamente, voltar aqui no Lamar, olha aqui. Então, se eu tenho um indivíduo que vai fazer uma apresentação com uma questão postural dessas, né, consequentemente, com certeza, ele vai perder ponto, ele vai chamar atenção, ele não vai se apresentar com a mesma qualidade. Tá? Então, assim, nada impede desse indivíduo fazer força, né? Nada impede também de ter uma adaptação frente a essa questão postural dele, que ele possa ter esse desempenho de fazer força e ter destaque, tá? Mas a questão não é tanto o rendimento, no bodybuilder, é a apresentação da simetria e o desenvolvimento das proporções corporais. Aí a questão postural, ela tem que ser levada em consideração, porque uma postura bem alinhada, consequentemente, eu tenho boas proporções musculares, uma capacidade facilitada para ter essa condição, tá? Então aí a gente tem, por isso eu tento convencer a questão dessa importância nesse contexto que é essencial, que é a apresentação, e a apresentação da pessoa num contexto mais alinhado, ela vai repercutir numa melhor apresentação e, consequentemente, aí, numa melhor pontuação, melhor desempenho desse atleta quando a gente fala na questão do bodybuilding. Tá? Então, a gente aqui vê algumas alterações, alguns lados mais discrepantes de desenvolvimento de dorsal, tá? Frente de alterações escolióticas ali, e que vão influenciar, né? Então, assim, pelo menos assim, um atleta ele tem que ter a condição de percepção do seu corpo, da percepção desse desvio postural com relação à performance, quando a gente fala de performance do bodybuilder, eu coloco mais na apresentação frente às poses, né? Eu tenho noção do meu ponto fraco, e aí eu sei como camuflá-lo ali, como valorizar os meus pontos fortes, para que nessa apresentação eles possam ser mais, chamar mais atenção do que os meus pontos falhos, tá? E aí tá, né? Quando a gente observa o contexto da escoliose, eu coloquei umas implicações, né, umas avaliações primeiras ali, uns sinais característicos, tá? Então, primeiro videozinho, até o Michael, né, é um grande aluno, é uma aluna dele que ele mostrou para mim, ele enviou aqui, provavelmente deve estar na aula, e ele enviou para mim essa foto de uma aluna, né, só para a gente observar aquele teste que a gente faz da discinese escapular, né? Então, aquele teste de flexão máxima de ombros, ver que tem uma alteração, né? E aí a alteração é bem gritante no contexto aí da coluna vertebral, né? Da escoliose dela, torácica ali à direita, tá? Então, a gente está observando esse contexto aqui, essa alteração desse ponto de vista, tá? Deixa eu só ver o negócio aqui não está conseguindo abrir no grupo aqui, eu vou colocar aqui, enviar aqui, vou enviar aqui no grupo, só uma licença, pessoal, desculpa, só porque o pessoal do grupo de estudos aqui, tá? Então, assim, a gente vê essa questão dessa da influência, né, da posição da coluna influenciando na questão do movimento escapular. E aí eu tento até trazer, né, que para os alunos nas aulas que nem sempre o problema é local, é no músculo do romboide, o serrátil necessariamente, mas da onde que ele está, onde que essa escápula está posicionada, né? A escápula está posicionada nas costelas e, consequentemente, se eu tenho uma alteração da coluna, eu vou ter uma alteração desse posicionamento da simetria mesmo, né, da condição das costelas e, consequentemente, vai alterar o movimento escapular, né? Então, assim, não necessariamente eu melhorando ali um fator local, eu tenho uma repercussão que, às vezes, você, só de melhorar esse aspecto desse alinhamento dessa coluna, o músculo já recupera
a sua melhor capacidade de exercer função e isso acaba repercutindo no melhor acionamento da escápula, tá? Então, isso teria uma intervenção indireta, ela pode tem uma influência muito grande na questão do movimento escapular. Então, não só observar a escápula em si, né, mas aonde que está apoiada essa escápula, como é que está a condição dessa coluna vertebral, como é que está o posicionamento do tórax, das costelas, frente a essa condição, né? Eu participei do Bioconf e eu trouxe um artigo, né, que o artigo ele traz com novas tendências, né, de fazer relações de músculos do core e do quadril com a questão da melhor estabilização escapular. Então, uma dos testes da avaliação que, do todo o escopo aí da avaliação escapular é a avaliação de quadril, de músculos do core, das condições dos músculos do core que vão repercutir nessa melhor condição escapular. Então, nem sempre, e até nessa própria palestra, depois conversando com uma professora e amiga também, que é de Blumenau, que está morando no Rio, que chama Stephanie, ela falou que ela melhorou a escápula de uma aluna sem intervenção local, só trabalhando com trabalhos mais globais de mobilidade, principalmente mobilidade de quadril, e isso teve uma repercussão muito boa, que até melhorou tipo, a escápula daquela aluna, né? Foi um caso que ela citou, e cada vez mais essas relações, essas rotas miofasciais, as relações do nosso corpo, as compensações que são geradas, a literatura está aceitando mais, né? Porque eles estão vendo essas relações e estão tendo métodos de investigação que podem trazer essas relações, tá? Um outro contexto que eu trago aqui, uma avaliação de uma outra aluna da pós agora da biomecânica, né, que é a Gisele, ela fez a musculação avançada e agora está cursando a biomecânica, então foi uma aluna aí que ela se empenhou bastante, né, procurou, acho que ela até entrou na biomecânica por conta de quanto que ela procurou esse estudo de tentar trazer benefícios aí para os seus alunos, então ela enviava para mim, né, uma marcha característica da aluna. Olha, é uma escoliose em S, né? Quem viu minhas postagens sabe, né? Que a escoliose em S dela na marcha, né? O padrão, ó, como ela tá, os ombros dela mais inclinados e a pelve ali, e o braço balançando, o braço mais afastado e um braço mais próximo. A caída de mão de posições mais diferentes. Isso é clássico, né? Do posicionamento escoliótico, tá? Ali, ó, tá? Nessa questão da postura dessa pelve e desse quadril. E aí sou eu, né? Eu gosto de ter um lugar de fala na questão da escoliose, tá? Então, eu gosto aí de aparecer. Espera um pouquinho que não está aparecendo aqui para vocês, né? Como é que, o compartilhamento? Espera aí. Deixa eu fechar aqui. Acho que não estava aparecendo esse primeiro momento. Só um segundinho, pessoal. Espera um pouquinho, eu não consigo. Só um segundinho. Aí. Não estava aparecendo, né, pessoal, para vocês. Agora foi. Agora foi, né? Aí tá a escoliose, falei do Lamar, dos tipos da escoliose, o grande dorsal. Boa noite, pessoal, que tá chegando. A menininha aqui da escoliose, né? Olha ali da discinese, por conta da alteração do movimento escapular, por alteração do movimento da coluna, tá? Se você alterar ali, o problema pode estar na coluna e não nas forças do romboide, do serrátil. Aqui é a marcha padrão, né? A quadril e a pelve mais elevada do mesmo lado. Olha a caída do braço direito dela, né? O braço que está com o relógio mais elevado ali, né? Ela está despencada para um lado e, consequentemente, ela tem uma força de apoio maior que uma perna do que a outra. E muitas das vezes a pessoa que tem escoliose tem mais hipertrofia numa coxa referente da outra porque muda a adequação do corpo com relação ao eixo. Então, tem uma perna que tem mais carga com relação à outra, tá? Até quando a gente fez uma mesa redonda, hipertrofia regional, eu tentei trazer para esse lado, né? Porque é regional por conta das cargas, não só cargas do exercício, mas cargas que o próprio afetam o corpo decorrente desse desalinhamento axial que ocorre pelos desvios posturais, né? E aqui
a minha escoliose, tá? Então, eu tô mostrando aqui que o meu lado direito é elevado e meu quadril direito é elevado, né? Então, toda essa essa queda aqui, principalmente por conta do movimento, uma postura uma curvatura maior primária na minha coluna lombar, tá? E que faz essa minha queda aí para o meu lado esquerdo. E aí, né? Então, quando eu vou fazer, quando eu já estou posicionado, um dos testes, uma das avaliações funcionais que a gente faz é o quê, né? Olha a Nike ali no lado que sou mais inclinado. Eu vou no lado contralateral, olha o teste que eu vou alcançar. Eu alcanço muito mais do lado meu lado esquerdo e do meu lado direito eu movimento mais em rotação do que o lado esquerdo, né? Isso mostra, quis mostrar que a gente tem alterações tridimensionais, alterações e favorecimentos decorrentes dessa alteração dessa postura, dessa característica frente a essa adaptação do corpo e essa condição, né? Então tem uma limitação de rotação para um lado e uma limitação de flexão do lado oposto frente a essa alteração postural que eu observei. Novamente, né? Desço muito mais no lado esquerdo do que o direito, mas rodo do lado, faço uma rotação maior do lado direito que o esquerdo, por conta dessa característica adaptada da minha questão, da minha escoliose, tá? Eu vou falar sobre exercício, pode ficar bem tranquilo, tá bom? E aqui foi o videozinho aqui. E esses testes de flexão e de rotação, então uns testes funcionais, aí, uns exames físicos que são utilizados nessa clínica aí do indivíduo com escoliose, né? Escoliose. E aí um outro vídeo de um outro aluno de bodybuilding coach que ele mandou para mim da sua aluna fazendo um agachamento, tá? Então, assim, ela mostrou uma alteração pélvica bem gritante, né? Ó, com relação ao lado escoliótico, se a gente observa uma alteração de escápula também grande. Vou mostrar novamente aqui, ó, tá? E aí, e aí a gente tem que observar, né, o que que é dar uma escoliose, uma falta da estabilização dessa coluna lombar que vai desencadear esse processo, tá? Ou A mulher tá grávida. ou a gente depois, posteriormente, eu vi um Tô padrão bem colhendo problema. semelhante de um indivíduo que tinha uma uma discrepância de membros, tá? Então, por isso que é importante avaliar. E às vezes nem era uma condição, a pessoa agachava num padrão muito destoante, como esse aqui que a gente viu, mas na verdade a pessoa tinha uma perna maior que a outra, né? Então a gente ficava tocando na questão da escoliose, mas era uma escoliose adaptativa frente a essa questão desse membro, e isso pode acontecer com uma frequência grande, tá? Então por isso que a gente tem que fazer esse tipo de avaliação também, e eu toco bem nesse contexto, tá? Deixa eu tirar aqui. Sinais que indicam escoliose, são sinais clássicos, tá, pessoal, que a gente observa, tá, do indivíduo escoliótico, tá? Geralmente, até a pergunta aqui, aproveitando da Stephanie, o lado côncavo, geralmente ele se acentua, tá? Mas também não é uma regra, geralmente acontece, tá? Mas pode acontecer uma compensação para o lado oposto, tá, Stephanie? Tá? No caso do agachamento, a pessoa percebe essa diferença gritante. Pior que às vezes não, viu, Alan? Isso é umas condições aí que realmente a pessoa não tem essa percepção. Ela pensa que ela está o mais alinhada possível. O próprio padrão, né, o engrama motor dela, o próprio reconhecimento do corpo, que faz parte do processo. Eu vou falar sobre isso, tá? Porque ninguém pensa que está fazendo um movimento torto, tá? Ou que está andando torto, ou que tem uma escoliose. Eu, que sou escoliótico, eu penso que eu tenho a melhor postura possível ali, né? Não quero me aparentar torto na sociedade, né? Mas é meu reconhecimento do meu corpo é que eu estou alinhado naquela condição. E isso é um dos grandes pilares, se não for o mais importante, nesse processo de correção, tá? Como eu tenho essa alteração da coluna torácica, tá? A maior parte das escolioses, elas acontecem na coluna torácica, até por característica das vértebras. Então, a gente vai observar uma escápula mais elevada do que a outra. Outra coisa que é muito interessante, tá? Um ombro maior do que o outro. Então, você vê do lado convexo um ombrinho bem pequenininho e do lado côncavo parece que tem 2 km de ombro, tá? E já vi a pessoa trabalhando trapézio, não é mentira, está trabalhando trapézio unilateral
para tentar falar, vou igualar esse... Não, porque o problema não é o local, não é o trapézio, o problema é central, a mesma coisa da questão da alteração escapular frente à alteração postural da coluna torácica, tá? O problema não é a questão ou muscular específica ou aquilo, um trapézio que está mais desenvolvido do que o outro. Não, o problema é na coluna, tá? Por isso que é interessante a gente ter essas condições, tá? Como a gente está falando dos sinais indicativos, o sinal que é mais clássico, que a gente observa que a pessoa tem escoliose é um ombro mais elevado que o outro, tá? Esse é o primeiro indicativo que mais salta aos olhos ali para a gente nos chamar a atenção com relação à investigação da escoliose. Espaço maior entre o corpo do braço e do outro, tá? Geralmente a pessoa do lado côncavo tem um afastamento maior do braço ou do lado côncavo mais dominante, se for uma escoliose em S, daquele lado côncavo que tem maior magnitude, o braço é mais afastado, e do lado convexo esse braço é mais colado no corpo. Tá, aqui dá para ver bem, ó. Lado côncavo aberto, lado convexo mais colado o braço no corpo, tá? Então, sinal clássico. E a caída de mão, que eu falei para vocês, né? Uma mão mais caída do que o outro, além na marcha, né? A pessoa reproduzir esse padrão desse afastamento dos braços, tá? Vínculos na pele, né, relacionados à flexão, né, maior, você vê maior destaque, em alguns casos é mais gritante ainda, se a pessoa tem um pouco de gordura a mais, quadril mais alto do que o outro, se for uma escoliose lombar, né, e uma cabeça que é desviada do centro do corpo, né, porque o corpo ele tem alteração e a pelve como se fosse uma base e a cabeça desviada para fora dessa base, para os lados dessas curvaturas mais dominantes, tá? Olha aqui, ó, que esses sinais, né, os vincos na pele, que é até chamado de sinal de machado, tá? Como se fosse um corte, né, uma machadada mesmo do lado côncavo, tá? Comprimindo aqui o lado convexo, a alteração escapular. Então a gente observa o lado côncavo também mais afastado, o corpo. São exemplos bem gritantes, tá? O corpo do tronco, né? Que é o triângulo de Tales, né, que a gente fala que é o afastamento dos 3 pontos, né? Do braço, da axila e do tronco, e o outro braço mais colado do lado mais convexo, tá? E aí a gente tem as avaliações que a gente realiza, avaliação da questão da postura, tá? Que a gente observa esse esse padrão, tá? Aqui um lado, você observa bem esse quadril mais elevado, que mostra um lado côncavo, esse ombro mais caído, então a gente já observa uma escoliose tóraco-lombar. Nesse caso, a gente observa os padrões ali associados à hiperlordose, que é uma extensão, né? A escoliose geralmente é associada a essas lordoses, essas extensões também nesse caso, tá? A gente pode associar esses contextos também. É importante a gente observar esses padrões, esses sinais na questão da avaliação postural. As avaliações rotacionais, tá? Geralmente a gente observa as alterações de rotação, tá? Dos lados, lado côncavo, tá? Isso é uma inspeção assim que geralmente a vértebra, quando ela gira o corpo vertebral para o lado côncavo e o processo espinhoso ele se direciona para o convexo, tá? Então por isso que a vértebra roda para o côncavo e ressalta as costelas do lado convexo, que é um sinal clássico que a gente observa naquele teste de Adams, né? Que é claro, dedo do solo, que é clássico para a gente observar essas alterações, que é o teste assim, o exame físico mais utilizado para observar a questão da escoliose, tá? Então aqui eu tenho uma escoliose em S, uma escoliose leve, tá? Mas quando eu observo o lado côncavo, tá? Que é o lado direito do indivíduo, o ombro está um pouco à frente nesse contexto, tá? E consequentemente o lado esquerdo dele está mais à frente nessa região, tá? O Rodrigo está falando aqui do lado côncavo e lado convexo, tá? O lado côncavo, pensa na colher, é a parte que você coloca o Nescau ali, né? Whey, né? Vamos trazer para o meio fitness, né? A gente coloca ali a creatina. E a parte de trás da colher é o lado convexo, tá? Então, sempre é o côncavo e o convexo. Você observa assim, por exemplo, vamos trazer para uma outra alteração postural, uma cifose. A cifose tem um aumento da concavidade anterior e aumento da convexidade posterior. A hiperlordose é o contrário, aumento da
da concavidade posterior e aumento da convexidade anterior, tá? Então, a gente tem essa alteração aí também referente aos outros tipos de postura, né? Quem já teve aula comigo sabe, tem alguns autores que não utilizam lordose e cifose, eles falam mais em côncavo convexo, porque por causa do sufixo ose, que ele já classificaria como um processo degenerativo, né? Que tudo que termina com ose seria uma condição patológica, né? Por exemplo, uma condição de doença, né? Por exemplo, artrose, osteoporose, cirrose. Então, assim, lordose e cifose entrariam como as condições não saudáveis. Mas não é assim que na prática a gente vê, né? A maioria das literaturas falam lordose e cifose como as curvaturas normais e o hiperlordose e hipersufose como as condições acentuadas aí das curvaturas, tá bom? Então, a gente tem que observar. Até o próprio desenho aqui, né? Ele mostra que o lado côncavo mostra a rotação pélvica do mesmo lado, né? O lado convexo do outro apoio, tá? Então, essa é uma avaliação que vocês podem fazer essa inspeção e ver se bate com essa informação que estou falando, tá? Os lados das rotações com as características dessas curvaturas, tá? E aí, dentro desse contexto, a gente observa o quê? Né? A avaliação que é muito importante dos membros, tá? Isso que, assim, para você descartar essa influência que às vezes pode ser uma discrepância de membros muito alterada, que pode influenciar na coluna vertebral. Tá? Então, pode ser uma escoliose, uma alteração da coluna por conta de uma perna maior que a outra. Tá? E a literatura fala de 1,5 cm, de até 1,5 cm maior ou igual a 1,5 cm de discrepância, e dependendo também da condição funcional, né, do comprometimento funcional, de acordo com essa discrepância, é possível uma investigação maior, tá? Eu não vou pegar esses dados ali, por exemplo, fazer uma discrepância de membro e falar assim, olha, você tem uma perna maior que a outra. Não, tem que fazer uma investigação, que pode ser uma retração muscular, pode ser uma condição adaptativa. Então, a pessoa tem que ser encaminhada para fazer um teste de maior acurácia, né? Como aquela escaniometria de carga, de membros inferiores, né? Para observar o que é realmente da estrutura ou se é uma adaptação muscular que causa essa questão de discrepância, mas isso pode influenciar na questão da questão da escoliose, tá? O teste de Adams, tá? Então aqui quando assim, como a vértebra, como eu falei, ela roda para o seu lado côncavo e consequentemente, né, se eu tenho aqui, né, ela roda para o lado convexo, ela se acentua, tá? A visualização da costela, que foi a pergunta da Stephanie, tá? Por isso que a gente observa no lado convexo a essa discrepância das costelas. Por isso que forma a gibosidade. A gibosidade forma do lado das costelas, da coluna torácica. Quando eu tenho desproporções ou alterações rotacionais, principalmente quando você tem uma vértebra rodada, então para ela permitir que ela se articule uma vértebra com outra, ela se roda ainda mais e acentua essa posição para a pessoa conseguir flexionar a frente, tá? Então, porque lembra, né? A coluna vertebral, da escoliose, ela é uma alteração tridimensional, ela é como se fosse uma escada caracol. Então, para flexionar, como eu tenho barreiras estruturais, a vértebra ela tem que rodar numa posição para permitir que ela flexione à frente. E essa condição mostra para mim que ela faz algumas alterações e sobressai algumas áreas, porque ela roda para o lado côncavo e ressalta o convexo. Então, vou ter discrepância de massa muscular de um lado para o outro e vou ter discrepância de posições das costelas de um lado para o outro, que ressalta o lado convexo, já que a vértebra, o corpo vertebral se roda para o lado côncavo e vai demonstrar o contralateral da caída ali do processo espinhoso e da sua articulação com a costela ou das massas musculares do lado contralateral, tá? Então, assim, esse teste de Adams é o teste padrão ouro,
tá? Eu sempre falo isso, todas as aulas, que é o teste que deveria ser feito na escola, porque ele consegue ter uma triagem ali, você vê o grau da magnitude, vê aquelas escolioses que tem na literatura algumas referências que mostram no escoliômetro, que são validadas, né, com o ângulo de Cobb, que é o ângulo, que é aquele traçado que é feito no raio-x, lá para ver a magnitude, dependendo da magnitude, da idade e do fechamento das epífises ósseas, né, que é chamado de a escala de Risser. E quanto mais nova for a criança e maior for a magnitude da curvatura, mais ela pode crescer e causar comprometimento, tá? E comprometimento depende da magnitude, tá? Até estético e às vezes até funcional com relação ao funcionamento de alguns órgãos, dependendo da magnitude, que ficam muito colabados, muito comprimidos, né? Respiratórios, né? Tem uma dificuldade de expansão, próprio coração, assim, então pode ter uma influência e acarretar na sua funcionalidade dependendo da magnitude, tá? Magnitude muito exacerbadas. Então, esse é um teste que não é invasivo, que poderia fazer uma triagem inicial e já selecionar pessoas que têm risco aí para começar um tratamento precoce, e quanto mais precoce, melhor essa condição do prognóstico da melhora da curvatura. Se você pega adulto, eu tenho uma boa e uma má notícia. A boa notícia é que não vai piorar muito, tá? Lógico, se a pessoa estiver muito inativa, ter hábitos gerais terríveis, no processo de envelhecimento, isso tende a se exacerbar, tá? Agora, se for uma pessoa ativa, com bons hábitos, manter um bom peso, todo aquele contexto, não vai piorar muito, tá? Mas também, por outro lado, não vai melhorar muito, porque é estrutural. A fase que você consegue mexer no osso, na estrutura, é quando criança. E quando não tem precocemente, tá? Que você ainda não tem a consolidação, e aí você consegue, por isso que tem uma intervenção assim bem um choque total, né? Aquela intervenção assim total ali de uso de órtese, de uso de exercícios, de conscientização da família para que a família faça exercícios e mude a rotina de casa ali para a criança ter um padrão postural melhor. Então, quando a gente pensa em postura, eu falo, a gente pensa em criança. O termo ortopedia, ele é ortospediums, né? Ortos é alinhamento, pediums é criança, tá? Então é alinhamento da criança, tá? O adulto, a gente vai mexer na carcaça. Não que a gente não possa ter bons resultados, a gente tem. Tá melhorando a simetria muscular, a condição muscular, a qualidade de movimento, a interpretação de todo esse contexto, ele tem um bom diagnóstico, tá? Mas a gente fica um pouco limitado à condição estrutural da pessoa que está consolidada. Isso é fato, tá? E aí, para suspeita de interferência dos próprios tamanho do comprimento de membro nessa questão postural, a avaliação ela pode ser feita sentada aqui, né? Porque eu tiro o componente, eu quero ver o quanto, se eu sentei, a pessoa está bem posicionada e faz o dedo solo com as mãos passando entre as pernas, você observa o quanto a discrepância se mantém ou não, né? O comprometimento, a alteração da coluna, frente à pessoa fazendo essa inclinação à frente, a gente detectando ali o quanto o clinômetro, né, quanto que ele mexe, né, o quanto que ele se inclina quando você passa esse aparelho na coluna vertebral. Você tira o quesito da perna quando você repete esse teste dessa maneira com o indivíduo sentado, tá? Aqui é um videozinho que mostra a terapeuta ali fazendo uma avaliação com o escoliômetro, que é o aparelhinho ali que tem validação científica com o ângulo de Cobb, dependendo do grau, né, o quanto que inclina, tem uma certa relação com valores do ângulo do Cobb, que eles são indicativos e preditivos ali do tipo de tratamento que a pessoa precisa, tá? E aqui uma forma que ela faz, ela mantém até fixo, a pessoa vai rolando, girando, e o fisioterapeuta agachando junto ali, sempre por o aparelho ficar ao nível do olhar, para ela saber ali o quanto de inclinação tem em cada uma das partes, em cada momento que a pessoa vai flexionando à frente, tá? Então, esse é o teste de Adams associado ali a essa quantificação do grau de inclinação da coluna quando o indivíduo faz esse teste de dedo solo, tá? Aqui de novo.
A gente tem algumas avaliações mais globais também, tá? É, que a gente realiza, tá? Depois dá uma passada no chat. Que a gente observa, por exemplo, testes, musculatura global, tudo isso influencia no bom alinhamento, né? Então é importante avaliar o core, importante ter referências, né? Isso aí é um próprio dado publicado já faz um tempo para o professor Mauro Ghisellini, né? Um amigo, um professor que está na Uniguaçu também, e ele colocou aqui alguns graus de classificação com relação com o tempo da pessoa, do indivíduo, consegue permanecer na posição de prancha, de acordo com o sexo, né? Homem, mulher, se a mulher abaixo de 30 segundos é considerado fraco, homem abaixo de 50 segundos também. Então, assim, a gente tem esse tipo de score e classificação frente à avaliação do core. As avaliações tanto a gente observa, a gente tem lados que a pessoa tem dominância, que a pessoa é mais caída para um lado com relação ao outro, tá? Então, às vezes a gente consegue quantificar essa dominância, né, esse favorecimento, vamos dizer assim, com os testes de prancha unilateral e até usar como exercício, tá? Até mostra uma progressão de um trabalho aliás, de um exercício adaptado para essa condição de escoliose lombar. O perdigueiro também, né, para essas avaliações rotacionais aí da coluna vertebral. Então a gente consegue ter alguns parâmetros, tempos de 10 segundos, são alguns parâmetros indiretos que é muito utilizado na prática, tá? Mas mais recentemente teve um estudo que foi publicado em 2018 para um grupo de fisioterapia que é aqui da minha cidade, de Ribeirão Preto, aqui da USP, tá? E eles fizeram um trabalho que até o professor Daniel Coelho, que é um professor da pós de biomecânica, ele costuma mostrar, né? Que ele fala que assim a gente tem muito teste indireto, né? Tem os testes de Kendall para avaliar força abdominal, resistência abdominal, e aí não. Mas assim, o Kendall é assim, é uma coisa que coloca todo mundo no mesmo balaio, né? Se a pessoa vence uma sobrecarga, já é grau 5 e todo mundo é grau 5, né? Eu, a Romina e o Ivan somos grau 5 mas não tem uma certa diferenciação e uma classificação com um pouco mais de acurácia, né? Então, esse estudo ele trouxe, né, a questão de resistência de força de musculatura lombopélvica. Então, ele testou prancha, musculatura paravertebral, abdominal, né, alguns testes específicos, forças de flexores, de abdutores, do quadril, para ter parâmetros, né, entre diferentes populações, né? Então, assim, esse artigo mostra, é um artigo Open Access, tá? Se vocês pegarem depois aí, eu vou, para vocês terem acesso à aula, vocês vão mandar um salve aí para o Cris, ele vai passar o contato dele, daí ele, lógico, ele vai explicar após e vocês vão receber aí essa apresentação, tá? Então, vocês pegam o nome aí, digita no Google que vocês conseguem baixar esse artigo, tá? Não é fechado, não é difícil. E vocês conseguem traduzir, né? Hoje traduziram no grupo aí um monte de artigo e foi super legal, tá? Então, mas, por exemplo, se eu pegar aqui, ó, a ponte, né, pronada, né, que a gente faz, ó, aqui ela dividiu, né, adultos, faixa etária 18, 40 anos, homens e mulheres, adultos mais velhos, né, 41, 65 anos, ativos e inativos, homens e mulheres. Pode pegar o pior dos quadros, né, pessoas adultas, 41, 65 anos, inativo, né, homem inativo. Na prancha, ó, deu 68 segundos de média que esses indivíduos tiveram, que é muito mais do que a classificação anterior do Mauro Ghisellini, né? Então, assim, foi até resultados surpreendentes, assim, tempos muito grandes, né? Se a gente pegar o BR Sorensen, né, que é aquele teste de resistência à musculatura paravertebral, homem ativo, quase 200 segundos. 200 segundos é mais que 2 minutos, quase 3 minutos ali. É muito tempo ficando nessa posição, tá? Que, cadê? Não sei se o BR Sorensen aqui, né? De manter na resistência dos flexores do tronco, né? Então, assim, foram resultados assim até que não sei, é um artigo que fez um estudo para ver, na verdade, assim, graus de normalidade, né, da população, dependendo da característica, mas mesmo assim a gente extrapola com calma, que eu achei esses resultados muito ousados, assim, pelo menos na prática, nas condições dos alunos, até pessoas inativas costumam falhar antes, né? Que eu falhar, eu digo perder um bom padrão postural bem antes desses valores, tá? Então,
mas a literatura mostra um artigo que fez, e eu desconheço outro que tem esse mesmo tipo de abordagem, tá? Testes, né, da estabilização, a gente tem essa diferença desses lados, né? Então, o Trendelenburg, um Trendelenburg ativo, alguns testes de agachamento unipodal, mais ativo, até o Trendelenburg fazendo a passada, parando, que geralmente eu costumo fazer, né? Raramente eu utilizo o Trendelenburg estático hoje em dia, tá? Eu agrego essa condição, quero ver a mobilidade pélvica, o equilíbrio mais dinâmico, esse controle, a diferença eu acredito que é mais reprodutível ali, mais transferível, né, por essa condição, tá? Mas são testes utilizados também nesse contexto. E aí a gente entra no contexto da reabilitação postural. E aí não me lembro quem fez a pergunta aqui, tá? É, Olha que interessante, seja a pessoa que for, tá? Seja a idade que for, a pessoa tem que ter consciência do desvio postural. Esse é o principal fato, tá? Até eu costumo comentar nas próprias aulas, né? O alongamento para postura. O alongamento para postura é bom não porque você está estirando ali o músculo e aquele alongamento tão local vai repercutir na postura como um todo. Não, é todo o contexto, porque quando a pessoa vai alongar e ela faz isso de uma maneira correta, o que ela faz? Ela mantém todo o corpo alinhado enquanto ela estira aquele segmento específico. Então, ela está sabendo qual que é a postura que ela está alinhada, né? Ela tem uma informação com relação a todo o contexto da postura, num padrão mais alinhado enquanto ela estira o segmento. E isso acaba tendo uma repercussão muito grande para esse processo de automatização dessa conscientização postural, tá? Então aqui o indivíduo ele está vendo uma câmera de costas, ele está vendo a visão que a gente não tem, né? Que está informando, puxa, olha minha coluna como é que é, então peraí, deixa eu me ajeitar aqui, né? Então ele está tendo ampliando, né? Tem uma visão 360 graus ali, né? Ou 180, né? Faz a volta para cá, e aí ele consegue, opa, tem o olho nas costas, consigo ver, e daí eu tenho um outro grau de informação que amplia esse contexto que ele ajusta na postura. E a clínica de fisioterapia que trabalha na questão postural tem esse tipo de ferramenta. Tá? A pessoa faz com o espelho na frente, que ela consegue se visualizar, e com a câmera que mostra o feedback posterior em diferentes contextos. Quais contextos? Andando, fazendo agachamento, fazendo tarefas funcionais, daí a pessoa tem o tempo inteiro esse tipo de informação sensorial ampliada, tá? Feedback sensorial ampliado, tá? E aí ó, o próprio texto fala, né? Ó, feedback visual, feedback tátil. Se a pessoa está jogando o quadril, você, pô, não, para aqui, não joga para cá, equilibra. Isso é importante num primeiro momento, para a pessoa ter essa consciência até automatizar e fazer esse movimento num padrão melhor, orientações do profissional, ó, o quadril está jogando muito, ó, está perdendo o joelho. E isso ajuda essa pessoa nesse processo de conscientização e a pessoa vai fazendo o movimento de uma melhora de um padrão melhor, tá? Quando ela sabe, lembra, né, a pergunta, não me lembro quem fez, me desculpa, tá? Que falou assim, a pessoa precisa dessas orientações, ela não sabe que ela está assim, não sabe que está agachando torto, por mais bizarro que pareça, ela acha que está no padrão ok, né? E o corpo faz daquela maneira que ele tá, que para ele é mais fácil, mais confortável, tem menos resistência de energia para fazer aquela condição, tá? E olha que interessante, né? Essa foto me chama muito a atenção. Eu tá mostrando, ó, sua coluna, filha, é assim, ó, tá? Ó, vou mostrar, porque tudo isso é feedback, tudo isso é a pessoa ter percepção do seu próprio corpo. Daí mostra, dá a coluna, faz a deformidade ali, mostra, ó, que é a sua coluna, tá? Então, o que que a gente tem que fazer? Qual posição você, fazendo com o seu corpo, que você alinharia essa coluna, esse molde dessa coluna aqui? Tá? Isso é aguçado, tá? Isso é importante. O que eu falei, não tem uma câmera nas costas, enfim, filma a pessoa, mostra, você está ampliando, está fazendo mais feedback do que você normalmente teria, mas todos os papéis são importantes. Importantes até você treinar bem, depois você vai desmamando tudo, né? Para a pessoa não ter dependência, porque senão a pessoa sempre vai agachar, precisa. Não, a pessoa pouco a pouco ela vai automatizando e vai sendo mais hábil a reproduzir esse padrão em diferentes contextos até ela se tornar autônoma, que é isso que a gente quer nessa situação, tá? Aqui os trabalhos de autocorreção, isso é muito importante, de percepção, como a pessoa se autocorrige, como ela se posiciona, e isso é tridimensional, tá? A escoliose não é só um padrão bidimensional ou só lateral, como a gente pensa, né? Por isso que a gente tem que fazer um trabalho
mais de conscientização, de observar no plano sagital as hipercifoses, as lordoses, os padrões de retificação, os padrões rotacionais e os padrões laterais também, né, que a gente observa bastante, tá? Então, isso a pessoa tendo esse padrão, se colocando, se melhorando, fazendo exercício respiratório, a partir do momento que ela consegue visualizar e manter essa postura que, em um primeiro momento, é bastante desconfortável, tá? E no artigo que eu passei para vocês aqui, no grupo que vocês traduziram, olha só, né? Olha como ele tem esse lado aumentado, essa concavidade aqui dessa lombar direita. E aqui ele está o paciente aí na postura sentada, mais alinhada, melhorando a percepção, a condição dela. E um dos contextos bem grandes desse trabalho postural, e que é uma vertente de atuação na questão da escoliose, é o quê? A pessoa apoiar e crescer, né? Pensa, né? Quando a pessoa cresce, ela alinha a coluna. Então a gente trabalha com crescimento. Outra coisa é tração, tá? Então crescimento axial e tração são os dois princípios principais da escoliose. Quero fazer um alongamento, uma posição postural, trabalho com crescimento para escoliose top, independente do que for, independente de qual for você está acertando. Tração, aquele alongamento que a gente faz de suspensão, dependente da escoliose que for, tudo que tiver alongado, tudo que tiver desalinhado vai se acerta quando a gente vai incentivando um padrão bom na realização desse tipo de alongamento, tá? E olha como ela acertou a posição, que ele se corrigiu nessa posição dele ficar sentado. E olha que no dia a dia dele, né, ele está tracionando a mão, ele aperta a mão para baixo para crescer, tá? Então ele faz força para baixo enquanto ele facilita nesse processo desse alinhamento da coluna vertebral. Isso mantém, facilita esse padrão também de ensinamento, tá? E aí também, né, a partir do momento que a gente tem essa cotização, a gente vai trabalhando. Aqui eu trouxe um trabalho usei o bastão como feedback, porque o bastão ele traz o feedback tanto você vê qual lado está mais alto do que o outro, né? E o feedback rotacional. Então, o feedback ele consegue ver no espelho e se adequar, e eu consigo ver do lado se ele está mais rodado de um lado com relação ao outro. E aí eu trabalho, principalmente, né, bilateral, quando eu faço a respiração, eu tenho tendência a incentivar uma respiração torácica mais baixa, que geralmente é mais restrita, né? A pessoa não mobiliza, não tem essa condição de ter essa transferência, fica muito apical a respiração, né? Usa pouco embaixo, então e aí eu preciso recuperar essa musculatura profunda, que é essencial nesse processo de estabilização corporal, tá? Então aqui ele está ali, ó, está fazendo, está crescendo, que o crescimento é os padrões, está usando o bastão e está usando o padrão respiratório também, que a gente não tem como fugir, que é trabalhar a postura, a gente tem que integrar com a respiração, principalmente na escoliose. Por quê? Porque eu tenho um lado que eu tenho o lado côncavo, ele aperta aqui, né? Então eu tenho que expandir como se fosse abrindo um balão, enchendo o balão desse lado e se favorece o alongamento. Qual que é o problema? Trabalhar com escoliótico é muito difícil de ter esse padrão, tá? A gente tem que ter consciência. Tem indivíduos que eu pego, eu ponho a mão na costela, ó, aperta a minha mão aqui, tá? Por quê? Porque eu quero expandir esse lado, tá? E a maioria das pessoas é tão automatizado o processo que ela usa muito aqui, muito músculo acessório, muito em cima, muito trapézio, elevador de escápula, peitoral, escaleno, enfim, muito músculo acessório para cumprir essa função, porque ela não usa, né? Não tem essa eficiência da melhor forma possível dessa musculatura mais profunda, tá? Que mais? Também fortalecimentos, buscando uma postura adequada ali quando você está fazendo esse processo que a gente fala de autocorreção, que a pessoa ter conscientização desse alinhamento postural e reproduzir em diversos contextos. Até eu falo, por isso que alongamento, a musculação é muito boa para o escoliótico. Por quê? Porque você alinha ele e faz ele fazer gestos em diferentes contextos, em diferentes exercícios nessa posição alinhada. E isso acaba sendo transferível. Isso acaba reforçando um padrão muscular junto com uma consciência corporal que otimizam esse processo, que fazem melhor esse padrão postural. Tá? Aqui ela está pegando uma... Ó, tá subindo o bloquinho, sem ter uma diferença pélvica, tentando manter o equilíbrio dessa posição. Esses tipos de treinamento são muito interessantes, principalmente em momentos mais posteriores, tá? Mas quando a gente faz esse trabalho de estabilização e de controle, né? Controle da qualidade do movimento.
aqui, trabalho também de fortalecimento paravertebral, abdominal, bilateral, associando ao crescimento quando você expande o TRX, tá? Trabalhando essas trabalhos de coluna, sempre incentivando uma boa postura, tendo esse estímulo bilateral de uma forma eficiente, tá? Então, um trabalho bem importante ali para lógico, a pessoa fazendo numa boa tolerância, não vai fazer de qualquer jeito e espera que o exercício resolva por si só. Tá? A pessoa tem que ter uma condição para aproveitar ao máximo cada uma das variações de exercícios. Tá? E aí você trabalha o quê? Né? Com reações de instabilidade, a pessoa com diferentes contextos para ela manter, porque você quer trazer isso porque se ela seja naturalmente assim, que é o automatismo, né? Que nem você aprende a dirigir. Você começa dirigindo cantando pneu, depois o negócio fica tão automático que, sei lá, responde mensagem no celular e dirige. A mesma coisa que você quer. A pessoa não... Então, por isso que a gente põe a instabilidade para trabalhar a eficiência do sistema. Tá? Porque faz exercício de equilíbrio, exercícios ali sempre para a pessoa saber ter soluções para resolver aquele problema motor, mas mantendo esse padrão postural adequado, isso que traz esse padrão, a fixação desse padrão, tá? Esse tipo de controle. Então, você tem que trabalhar trabalho de equilíbrio, trabalho de propriocepção, trabalho adequando a tarefas e a pessoa tendo manter esse padrão postural, é isso que a gente quer, né? Tá? Então, atividades, trabalho estático dinâmico, né? Fazendo um agachamento ali, ó. Aqui a terapeuta está falando, olha os seus joelhos, né? Mantém o alinhamento mecânico, faz movimento com a boa postura da coluna sem derrubar ali o tijolinho, tá? Então, são padrões que incentivam essa condição. Trabalho de marcha é essencial, tá? Mantendo a postura correta. Quando a pessoa vai e finca o negócio no chão, o que que ele quer? Está crescendo a coluna. Por isso que ela tem os bastões e ela finca o bastão no chão, porque ela está fazendo sempre o crescimento social axial associado à função, que é a função da marcha. Tá? Então, ele está aqui apoiado, está fazendo a marcha e crescendo a posição da coluna frente a essa situação. E trabalhos aeróbicos, trabalhos esportivos, né? Então, crianças que utilizam aí os coletes E o colete ele tem que respeitar, ser individualizado, né? Respeitar a característica da escoliose e a criança não tem que se sentir mal com relação a isso, né? A ter complexo e nem falar assim, você não pode fazer. Não pode. Né? Pode fazer exercício, pode fazer exercício com colete, sem colete, pode fazer musculação. Lógico que a musculação, para vocês que estão aqui, né, mais de 90 pessoas aqui na aula fazendo esse tipo de curso, que vão ter esse tipo de preocupação, né? O que não pode fazer é a pessoa reforçar padrão que não vai ser importante nesse processo, né? Fazer exercício errado, fazer compensação, acentuar aquele padrão dominante, quando a gente busca equilíbrio, a estabilidade pélvica, a estabilidade lombar, o alinhamento da coluna, a autocorreção e transferir esse para exercícios em padrões de progressões, de desafios, isso é muito importante, tá? Então, aí sim, os trabalhos associados de fortalecimento, de esporte, trabalhos aeróbios, eles auxiliam muito porque o exercício não tem uma condição só local, mas tem a condição social, a condição de bem-estar, a condição de incentivos de bons hábitos, né? E a gente tem que inserir a participação dessas crianças, mais nesse caso, que o uso do colete, nas atividades ali, porque sabendo que não é nenhuma condição sei lá, de demérito ali, não, é uma condição que está cuidando da sua saúde ortopédica e fazendo atividade, e isso é importante para a pessoa se socializar e ter uma vida tranquila e normal, sem complexos e outras situações, tá? E aí eu trouxe aqui, ó, começou a exposição, né? Olha que interessante. Isso aqui é de 2014, tá? Essa foto mais ou menos essa fase, né? Olha que interessante. Eu tenho esse ombro mais elevado e essa pelve mais elevada do mesmo lado, tá? Essa pelve aqui é do meu lado direito, lembra, né? Que a pelve é mais lado côncavo da escoliose lombar eleva a pelve. O lado convexo da escoliose torácica, ele eleva o ombro, tá? Então, isso que confunde. O lado côncavo na lombar é mais alto, o lado convexo na torácica é mais alto, tá? Então, por isso que em S eu tenho o quadril e o ombro elevados do mesmo lado, tá? E aí eu fiz o quê? Ó? Eu mobilizei, né? Só os lados ali que eu tinha mais alongados
e estou alongando os lados mais encurtados, tá? Tem no dead bug ali, quando eu empurro uma mão e o calcanhar ali no sentido de afastamento para abrir essas curvaturas dos lados côncavos, para buscar o alinhamento da coluna. E a mesma coisa quando eu vou no meu perdigueiro querido ali, né? Ó, a perna aqui, ó, é o lado do meu lado côncavo. Eu estou abaixando essa pelve aqui, essa lombar. Estou elevando o lado contralateral, que é o lado côncavo da torácica. Aqui, exercício mais global, ó, a minha namorada está me orientando, tá me dando feedback da minha postura, ó, arruma a ponta do pé, estende mais a torácica, encaixa a escápula, enquanto eu uso a bola ali como uma superfície, uso esse step declinado para causar uma anteversão na pelve, tirar uma rede padrão de retificação que eu tenho, né? Que eu tenho uma retificação baixa da minha. Eu vou mostrar a foto, tá? Da minha coluna lombar e tenho uma escoliose mais tóraco-lombar alta, tá bom? Aqui o espaldar, o clássico, né? Que eu falei para vocês. Que interessante. Se você se posicionar bilateralmente ali, né? Eu posso jogar a pelve um pouquinho para o lado, né? Tentar buscar o equilíbrio aqui do alinhamento, subir um pouco o outro ombro contra a lateral, como eu estou fazendo aqui, né? Aqui estou fazendo bem específico. Posso trazer, aumentar a flexão dessa coluna aqui e trazendo o braço um pouco mais para dentro, a perna um pouco mais para o lado, para buscar e manter essa posição nesse padrão mais alinhado. São todos exercícios de forma específicas que eu costumo usar como pré-aquecimento, tá? Como se fosse aquele alongamento inicial ali, eu faço um alongamento mais direcionado para minha condição, né? Para minha escoliose. E aí, né, pessoal, que mais? Ó, postei isso aqui, ó, esses dias aí para fazer interação, né? Aqui eu estou abrindo o lado da minha torácica, o lado côncavo, tá? Então, por isso que eu abri, eu elevei o lado da convexidade, tá? Para buscar o alinhamento. O que mais? Aqui, essa posição seria interessante se eu tivesse uma escoliose em C, porque eu estou abrindo tanto a perna quanto o braço do mesmo lado. Como eu tenho, então eu teria um ombro mais caído e a pelve mais elevada do mesmo lado. Então, se eu tenho, no meu padrão de escoliose, eu teria que deixar a perna da frente flexionada e estender a perna de trás. Tá? Daí eu teria um bom padrão buscando o alinhamento da coluna. Aqui um padrão geral, simples, tá? Posso até utilizar, não na bola, que a bola é mais instável no primeiro momento, mas utilizar um banquinho ali, utilizando a respiração para eu forçar toda vez que eu soltar o ar ali, eu forçar esse padrão de subir minha coluna, tá? E tentar manter cada vez mais no fim do ciclo respiratório para eu incentivar o crescimento. Aqui eu estou abrindo essa lombar aqui, tá? Como se eu tivesse um lado côncavo dessa lombar direita. Estou abrindo aqui na bola, fazendo um segundo grau de exigência, né? Com mais grau de exigência motora, porque eu estou numa posição mais em pé e aí não estou sentado. Então, assim, estou me praticando, faço a elevação dos cotovelos ali para tentar manter o alinhamento da minha cintura escapular, pressionando o bastão para baixo e fazendo os movimentos de respiração, tá? Aqui é a avaliação postural minha, tá? Para a gente entender esse, esse padrão, né? Eu estava com a pelve mais desalinhada, só de manter a conscientização, tá? Já estou mais alinhado frente à questão do fio de prumo, tá? Já teve uma melhora em poucas semanas, tá? Comecei a fazer essas fotos são recentes, tá? Para mostrar para vocês ali que por quê? Porque eu fortaleci? Não, porque melhorou a minha percepção. Eu sei, eu prestei mais atenção nesse perfil postural que eu tenho frente à minha condição da minha coluna. E isso me ajudou a eu me auto-organizar um pouco melhor, tá? Então, isso que me ajudou nesse contexto. Até, ó como eu estou mais desviado do fio de prumo na primeira e na segunda eu estou mais proporcional frente ao alinhamento do fio de prumo. Tá? Então, isso me causou assim, um centramento melhor. Eu tenho muitas perguntas que pessoas falam assim: tem a pessoa que está muito desviada para frente do fio de prumo, com flexo de joelho. Cara, dá essa percepção, trabalha mais central e a pessoa com uma consciência do centro frente a essa questão. E aí a pessoa, quando você tem um centro mais organizado, de uma forma mais uniforme, isso vai repercutir nesse equilíbrio axial, nesse centramento do centro de gravidade, quando você melhora essa condição central, tá? Então, só para mostrar para vocês esses aspectos.
E aí teve uma aula, olha que interessante, né? Da especificidade dos treinos da musculação. Aí foi uma aula do professor Murilo Jacobucci, em Franca, né, na pós que eu coordenava lá, e foi até esse ano, em maio, e a gente pegou um menino com uma escoliose bem proeminente, né? A gente falou assim, porra, vamos fazer as variações. É quando a gente põe a carga para incentivar o lado dele que está mais côncavo, olha como ele faz aqui, ó. Ele faz como um padrão, né? Fechar a escápula primeiro, mas olha a escoliose dele convexa à direita, ó. Ó, olha como ele está ali, ó, quando eu faço de uma forma, ó, o Murilo aí, ó, tá? E aí ele mostrando aí, ó, como aumenta quando a gente coloca a carga que favorece o lado côncavo. E agora vamos fazer o outro lado, vamos ver se alinha. Ó que melhor, ó. Ó o Murilão guiando aí, ó, tá? Ó, ele vai para o lado convexo, então a demanda é para cá, tem uma tendência de buscar esse centramento quando ele faz unilateral ali, ó. Olha que maravilha, ó, como bonitinho, né? E aí, aqui, né? Esse aqui foi um dos artigos que eu mandei para vocês, tem essa indicação de exercícios que eu até peguei das fotos, tá, pessoal? Para escoliose torácica, lombar e tóraco-lombar, tá? Olha o que eu falei para vocês, ó. O E, que é a suspensão, é o coringa, porque ele tem aqui no torácica, no lombar e no tóraco-lombar. Então ele cai para todos aqui. Então, na dúvida, irmão, coloca aqui, tá? E olha que isso aqui é uma aluna do Bodybuilding Coach, tá? Ela mandou essa foto, ó, ela tem falei para ela, você tem uma boa estética, um bom desenvolvimento muscular, mas tem essa reminiscência dessa escoliose. Você pode saber do padrão, tentar recuperar o funcional ali, melhorar a estrutura não muda, mas assim, a adequação da carcaça ali, da percepção, isso pode ainda ter uma boa condição. Como ela tem uma escoliose lombar, qual que seriam os exercícios, então? Segundo essa ficha, que pega uma das escolas de exercício científico, que é o SCROT, né? SCROT, né? Não sei como falar necessariamente, mas ela pega aqui, ó, um B. O que que é um B, ó? Tô abrindo esse lado aqui, ó, dessa pelve. Ela sentaria com esse lado esquerdo dela e abriria o direito dela enquanto ela mantém uma postura de crescimento, tá? Para favorecer essa condição. Um E, aqui, um E, coringa, um coringa. Lombar, um G, cadê um G? Aqui, ela força o lado convexo para baixo para fazer força, para empurrar em direção ao lado côncavo, tá? Aí o lado convexo aqui, ela faz força, fica embaixo para ela subir com relação ao lado côncavo, tá? E que mais que ela tem aqui? Um H também, que empurra a convexidade, tá? Ela pode até abrir essa perna aqui para ajudar a manter esse alinhamento corporal. E um J, né? Abrindo aqui também abrindo esse lado, jogando a pelve para o outro lado e abrindo aqui, tentando abrir esse C mais embaixo dessa coluna lombar dela, tá bom? Aqui alguns exercícios. Aqui tem o professor Murilo também mandou para mim, ó, que poderia ser adaptado ao tipo da escoliose, essa movimentação, na escoliose em S, para melhorar esse padrão aqui, né? Fazer um movimento mais dinâmico e ativo, como um exercício, com uma preparação de movimento também. Eu achei bastante interessante, né? O professor Murilo que me mandou. Aqui um padrão, uma escoliose em S, estou abrindo essa lombar aqui e elevando essa torácica para cá, tá? Enquanto a pessoa se olha no espelho, mantém a outra mão para manter o alinhamento da cintura escapular, enquanto que ela faz esse tipo de posição ali no espaldar, alongando mais de forma específica frente à sua postura, tá? Tá cansado de ver o cara fazendo exercício, ainda bem que ele terminou aqui. A musculação, tá? A adaptação daquela remada, até que passei para você, né? Que a pessoa fecha sempre. Lembra daquele videozinho que a gente viu do Murilo, não do Murilo, mas do menino, né? Murilo orientando, que ele vai do lado. Tem que abrir o lado convexo dele, a demanda aqui da flexão do convexo. Até a pessoa pode subir o outro lado côncavo para abrir, enquanto ela faz a demanda de carga para o outro lado e causa esse alinhamento, tá? E aí, lembra, tem muitos vídeos de personal, né, pegando o lado convexo, um teraband, ainda puxando, porque tracionando para ajudando a pessoa a manter esse padrão
nesse alongamento, tá? Olha o que eu fiz aqui, né? Esse foi um testezinho, tá? Poderia chegar mais próximo do espaldar ainda, tá? Mas eu quis demonstrar. Eu abro essa pelve minha que está mais elevada e flexiono abri o lado côncavo da minha lombar, isso, e estou flexionando o lado convexo da minha torácica, tá? Para tentar sempre buscar essa melhor questão desse padrão. E aí os exercícios contraindicados, né? Geralmente, né, quando a gente faz, por exemplo, alguns movimentos com bola, que são padrões que você não tem um alinhamento, que você envolve uma flexão, que você não tem esse controle, tá, do que está com o comportamento dessa coluna como um todo, podem ser evitados, principalmente se usa uma perna ou outra, que causa, né? Se você não tem esse controle. Se você tem um controle, você pode usar bola, você pode usar alguns recursos, tá? É mais quando você posta de qualquer jeito, e principalmente passar, faz três de um lado e três do outro. Então você está fazendo a mesma coisa, assim, você tá dando o mesmo estímulo para os dois lados e não está trabalhando de forma específica, tá? Então, muito trabalho de extensão, a manobra de Mackenzie, que é muito interessante para herniados, para o escoliótico não é muito importante, porque o escoliótico, lembra, né, ele tem um padrão lordótico que está associado ao padrão de extensão. E, geralmente, nesse padrão de Mackenzie, você estende ainda mais, né? Você tem tendência de reforçar esse padrão. E muito o abdominal forçado, que se usa flexão de quadril, o abdominal oblíquo, tá? Sem controle, aqui tem essas máquinas de abdominal com torção, você pode ir contra, né, o favorável à alteração que é tridimensional. Então é melhor o abdominal mais reto, tanto o infra como o próprio reto, os de estabilização primeiro, os abdômenes do treinamento funcional, eu acho muito interessante, né? Que você tem desafios de cargas para incentivando o trabalho incentivos rotacionais, incentivando a estabilização lombar, né? E essas progressões por conta que a gente tem busca a estabilização nesse melhor controle, nesse melhor alinhamento, tá? Então, são questões que eu acho bastante interessantes, tá? Aqui é uma aluna do professor chama Rodrigo Cardinale, né, um amigo meu, que mostrou que, olha só, melhorou o padrão? Melhorou. É estrutural a escoliose? É estrutural. Então, o que aconteceu? Tá remanescente o padrão postural, tá? É, ele fica ainda, tá? Ele tem características, ó, tá mais elevado esse quadril, esse ombro, mas o treinamento mascarou bem. O desenvolvimento muscular, o trabalho foi tão bem feito que esteticamente ela melhorou muito, tá? Possivelmente esse resultado ele não vai atrapalhar tanto diferentes contextos sociais, até da exposição da estética dessa moça, ela melhorou muito. Isso já cumpre, né? Praticamente ali uma qualidade para ela muito boa, né? Porque ela teve muitas respostas, ela melhorou bem no padrão estético, principalmente frente à condição postural e estrutural que ela tem. Então, assim, ela melhorou muito a condição dela. Então, teve uma boa resposta até em indivíduos mais velhos. Por quê? Porque a coluna, né? É uma estrutura de estrutura óssea, a gente tem toda a carcaça por volta, né? Que é os músculos, ossos, gordura, os tecidos, e a gente não consegue intervir tanto na estrutura, mas na carcaça a gente consegue dar uma melhorada, e isso pode dar uma boa repercutida nessas situações, e isso é muito importante, tá? Aqui, tá? Antes de passar um pouco nas perguntas, uns perfis de Instagram que eu acho muito legal, tá? A fisioterapeuta Marília Quintana, que trabalha com fisioterapia, ela faz parte desse Tratando Escoliose, que tem desse grupo, né? Que trabalham com os métodos científicos de escoliose, é fisioterapeuta, e eles sempre fazem postagens informativas e postagens assim com embasamento, tá? São postagens sérias aí que dá para vocês levarem com confiança aí no dia a dia de vocês. O Rodrigo Andrade também é um profissional fisioterapeuta que eu fiz os cursos dele, também acho muito interessante, né? Eu acho que o curso dele é restrito para fisioterapeuta, mas acho que tem muito do conteúdo que ele posta já dá para absorver ali se vocês seguirem, tá? Após biomecânica, estamos com 15% de desconto. E aí o início é para o dia 17 de agora, né? Então importante aproveitar, né? Esses professores com renomados aí, com alta relevância no mercado, na parte científica, na parte clínica, na atuação prática,
tá? Então, convido vocês para estarem conhecendo o modelo pedagógico, para estar conversando com o Cris, para pegar o PDF da aula e para fazer a pós-graduação com desconto exclusivo aí de ter participado desse evento. Lembrando que amanhã tem aula do professor Murilo Jacobucci. Eu vou colocar aqui no bate-papo, cadê? Deixa eu ver se. Ó, coloquei o link de inscrição. Cara, eu já vi essa aula, falei para o Murilo, é a aula que mais me chamou a atenção assim, de um evento que a gente participou, aí que eu conheci ele, e aí que criou-se uma admiração, uma amizade. Então, essa aula é show, e ele melhorou ainda. Falou para mim, pô, Rodrigão, você gostou naquela época, você não viu o que é agora. Eu falei, meu Deus do céu. Então, assim, amanhã vai ter essa aula do professor Murilo, mais uma oportunidade para vocês terem essa experiência da pós da biomecânica, para você ver o nível e a qualidade dos professores. Vou dar uma olhada no bate-papo aqui, ó, que eu perdi. Que aula top, pô, obrigado, valeu, Iago. Chega atrasado, estou pegando conteúdo. Muito obrigado, Milena, Gisele. Gisele, mostrei sua aluna, viu? Muito obrigado pela confiança, pela participação, tá? Passo a passo para aplicar conforme as disfunções, né, após identificar. Não tenho, Fernanda, mas é uma boa sugestão, tá? Fazer o passo a passo dos exercícios, né, para a musculação, uma boa sugestão, sim. Tá? Eu vou levar em consideração. Gostei, viu, Fernando? Muito obrigado. Muito show, Gilson, obrigado. Durante a periodização, flexionar lateralmente para o lado côncavo. Não é interessante. É evitar isso, tá? Só flexiona para o convexo. Não é 3-1, né? O pessoal fala, posso fazer 3 para o lado convexo e 1 para o côncavo. Não, faz só para o lado. Trabalha de forma mais específica abrindo, tá? Você não vai reforçar aquilo que está forte já, tá? Tá somente de um lado, jamais do. Né, exatamente isso, tá? Excelente aula, puta, perdi. Boa, obrigado, viu, pessoal? Eu que agradeço vocês. Para mim, minha última aula do ano foi uma aula especial. Meu ano foi maravilhoso em todos os aspectos, profissionalmente, excelente também. Stiff pode ser recomendado desde a progressão pedagógica adequada, tá? Pode ser feito sim, tá? Pode ser feito sim, tá, João? Dele que tem um bom padrão postural, sem compensação, todos os exercícios podem ser feitos, até agachamento com barra, mas tem que ver se a pessoa tolera, né? Se tem uma boa mobilidade de ombros ali para sustentar a barra de uma maneira correta, não tem nenhuma compensação postural, não faz retroversão, tá? Se a pessoa tem, nesse contexto, consegue ter um bom padrão, pode ser feito sim, tá? Então, por isso que é interessante a gente preparar aos poucos ali para que essa pessoa possa absorver o resultado da melhor forma possível, tá bom? Agradeço, viu, pessoal? Muito obrigado. Cadê o Cris? Como é que tá a promoção para o pessoal? Fala, professor. Faço a É. palavra dos alunos a minha também, excelente aula. Porra, Faz muito obrigado. até repensar aqui, né, a minha postura para ver se eu estou retinho mesmo, do jeito que deveria estar. Muito boa a sua última aula do ano, né, com a gente aqui. Não a última do grupo de estudos, né? É a última do ano, Acredito né? que É a última da. do ano Tô de é a férias última agora, do viu, ano. Cris? Agora só Ah, administrativo. show. Mas muito obrigado, professor, pelas suas aulas esse ano, né? Mais um ano que se passa aqui na Uniguaçu. E como os alunos falaram, né? É sempre uma aula excelente. E para quem quer entrar na pós de biomecânica e cinesiologia, começa agora no sábado, né? Tá em cima aí. A gente está com 25% de desconto, até 25% de desconto 25, eu nos falei planos 15, de. 25%, 10%, 10% a mais Sim, ele tá dando, Christian. Pô, no meio da aula, o diretor me mandou uma mensagem que pode oferecer ah, 25 o, e vamos o lotar essa diretor turma aí. enlouqueceu. O diretor ficou louco. E para quem é aluno de outra pós também e quer juntar o conhecimento de biomecânica e está acompanhando aqui o grupo de estudos, vem comigo também no WhatsApp que tem até 40% de desconto, então, galera. Olha É que quase maravilha, hein? metade da pós aí que você vai ter. Poxa, Eu vou deixar baita meu incentivo. WhatsApp aqui, o link do WhatsApp. Podem me Ô, chamar Christian, tem ali que eu indicação tô. também, né? Se o aluno indicar alguém, ele tem desconto na mensalidade, né? Isso aí, professor. Cada indicação tem mais um desconto ali. Então, se você indicar 10 Pô, show de pessoas, bola. tem um descontão. Eu posso sair quadro Deixa de eu só graça, né? comentar basicamente de graça. Deixa eu Tá? só E comentar quem aqui chamar meu. o Christian, ele vai mandar o PDF também, tá?
pegar aqui meu WhatsApp. Isso aí, eu vou mandar o PDF completo ali do professor para quem me chamar. Aí vocês podem estudar depois, tirar suas dúvidas, né? Coisa que aqui na aula talvez não ficou muito claro vendo a apresentação, tipo, só passando ali, mas estuda depois, né, com o PDF, e entrando na pós também pode tirar dúvidas com o Rodrigo Fender ou com outros professores também. É isso aí. Perfeito. Muito obrigado, viu, pessoal? Obrigado, viu, Christian? Uma boa noite a todos e até a próxima aí. Valeu, pessoal. Boa noite.